Alerta! Os eventos ao redor da Crimeia estão escalando rapidamente. A península está sob pressão constante de drones, enquanto tropas de ocupação correm para fortificar a costa, cobrindo-a com minas para manter sua posição. A situação está mudando rápido e a Crimeia está escapando do controle deles. Mas isso é apenas o começo. O céu noturno explode enquanto uma onda de ataques de drones atinge alvos importantes. Aeródromos e instalações de combustível estão sob fogo. Sebastopol abalada por explosões, ataques relatados em Belbek e Kasha, Feodosia envolta em chamas. Infraestruturas críticas estão sendo atingidas sucessivamente. O impacto está se espalhando para além da península. Uma série de ataques visa a rede de energia da Rússia, pressionando sua indústria petrolífera. Esta é a primeira fase de uma operação maior que pode mudar o rumo dos eventos na Crimeia. Vamos falar sobre isso? Olá, este é o Ucrânia TV. Maria Farafonova aqui com as últimas atualizações. Relatos sugerem preparativos para uma possível operação de desembarque ucraniana na Crimeia. Putin colocou as tropas em alerta máximo. Temendo o pior cenário, as forças russas estão minerando rapidamente grandes seções da costa da península. Isso foi afirmado pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Eles estão tentando minerar quase toda a costa, instalando centenas e até milhares de minas. As praias agora estão se tornando campos minados, cobertas com várias barreiras de arame. Isso inclui não apenas a costa, mas também partes do mar. Eles estão fechando tudo. Além disso, as forças de ocupação realizam exercícios, constroem fortificações e esperam que essas medidas bastem. Eles parecem se preparar para vários cenários, temendo que as forças ucranianas ataquem por mar, ar ou terra. Isso sugere uma falta de confiança em suas próprias defesas. O chamado escudo aéreo foi enfraquecido e a confiança na frota do Mar Negro não é mais garantida. Em outras palavras, todos os grandes navios de desembarque do Projeto 775 na Bahia foram atingidos. O único fora desta lista é o Minsk, mas ele não é mais uma unidade de combate. Ele foi atingido criticamente por mísseis Storm Shadow lá em 2023. O que isso realmente significa? Essas medidas vão muito além de uma simples precaução. Sinalizam perda de controle, medo crescente de operações ucranianas e preparo para a defesa contra a ofensiva em larga escala. Após ataques repetidos à logística, infraestrutura de petróleo e instalações de retaguarda, a Crimeia está vulnerável. Uma península em risco de isolamento. Com ataques contínuos a depósitos, rotas de suprimento e infraestrutura de ocupação, surge um cenário claro. A Crimeia poderia ser gradualmente isolada, criando condições para sua eventual libertação. A mineração em larga escala da costa da Crimeia não é sinal de força, é movida pelo medo. E esse medo tem um motivo. A questão agora é se está chegando o momento em que as forças ucranianas poderão lançar uma operação de retomada. Crimeia em chamas. Uma onda massiva de ataques de drones atinge aerodromos e depósitos de combustível. O cenário exato que as forças de ocupação temiam está acontecendo. A península sofreu um poderoso ataque de drones. Aeródromos e um depósito de petróleo foram atingidos, segundo o canal do Telegram Crimean Blind. Explosões e tiros foram ouvidos em Sebastopol, inclusive perto dos aeródromos de Katia e Belbek, bem como no distrito de Bakhchisarai e em Feodosia. Em Feodosia, um depósito de petróleo foi atingido, segundo o canal de monitoramento Zilenova Plus. O Crimean Wind relata que houve 5 impactos no local. Um grande incêndio começou depois, enviando uma fumaça densa para o céu. E não é apenas na Crimeia. Os ataques se estenderam também ao território russo. Samara, explosões e impactos em locais industriais. Novokuibishevsk, uma instalação petroquímica foi alvo. Gastovo, infraestrutura danificada. Uma cadeia coordenada de ataques ao setor petrolífero inimigo está ganhando forma. A Crimeia está tremendo com explosões constantes, enquanto ativos estratégicos são atingidos um após o outro. O mundo está observando de perto. Poderia isso sinalizar o início de uma grande operação para retomar a península? Os desdobramentos estão acontecendo. Uma sensação está se desenrolando no mar. Poderia uma nova operação especial estar ganhando forma? Pode parecer difícil de acreditar, mas os drones navais ucranianos parecem estar passando por modernização, sinalizando uma nova fase em seu uso. Essa frota silenciosa está evoluindo para uma ferramenta de guerra mais avançada e imprevisível, com melhor precisão, maior alcance e muito menos previsibilidade para o inimigo.
O resultado é uma sensação crescente de pressão sobre as forças russas, que são forçadas a reagir a um campo de batalha que muda constantemente. O que exatamente está sendo atualizado e como isso poderia influenciar os desenvolvimentos futuros na linha de frente? Todos os detalhes na reportagem. Em setembro de 2022, eles atingiram a fragata russa Almirante Makarov na Baía de Sebastopol. Em maio de 2023, vários drones navais atacaram o navio de reconhecimento russo Ivan Kurs. Em julho do mesmo ano, nossos soldados usaram drones navais para destruir um suporte e parte da ponte de Kerch. Várias outras operações especiais de sucesso foram realizadas em 2024. Em particular, em fevereiro, agentes da inteligência ucraniana atingiram a corveta russa Ivanovets com uma Magura e, alguns meses depois, afundaram 2 grandes navios de desembarque. Estes foram o Cesar Kunikov, perto de Alupka, e o Sergei Kotov, perto do Estreito de Kerch. Nós os forçamos a esconder sua frota em vários locais, de Novorossiysk aos portos mais remotos. E, de fato, garantimos e fortalecemos com sucesso nossa segurança econômica e a integridade absoluta e a total inviolabilidade do nosso corredor de exportação de grãos. Hoje, a Ucrânia é considerada líder no desenvolvimento e produção de drones marítimos. Os projetos principais são os conhecidos drones marítimos Magura e Barracuda, o drone subaquático Mariska e o drone de superfície Sea Baby. Hoje, os drones marítimos da Ucrânia são plataformas marítimas que carregam armas pequenas, ou seja, metralhadoras. Isso inclui armas de defesa aérea e mísseis correspondentes que podem, e já vários casos, derrubar, entre outras coisas, helicópteros russos e aeronaves russas. E nossos inventores estão constantemente melhorando eles. Só a série Barracuda tem 9 tipos, que são divididos em 4 grupos. São drones aquáticos padrão e drones de superfície construídos com base em barcos e jet skis. Segundo estimativas aproximadas, há cerca de 100 empresas na Ucrânia que desenvolvem e fabricam drones aquáticos. Eles surgem, alguns fecham, alguns se fundem e alguns mudam. Desde o início da guerra, tudo isso tem crescido como uma avalanche. E já em 2023, a empresa Ukroboronprom, que é uma empresa guarda-chuva que une ou apoia, essencialmente cobre toda uma gama de empresas menores, se envolveu. É difícil listar todos os drones navais criados pelos ucranianos durante a guerra. Alguns deles nem sequer têm nome. Isso porque preferimos a produção em pequenos lotes adaptada aos pedidos dos nossos militares. Em outras palavras, quando os militares pedem algo para uma tarefa específica, os drones navais são imediatamente adaptados para isso. Essa é a vantagem da produção em pequenos lotes. Produzimos 3 unidades. Os militares dizem que estes não funcionam bem, não são bons o suficiente. Mudamos as próximas 3 unidades. Elas já vêm modificadas. Os países da OTAN estão estudando ativamente a experiência da Ucrânia na guerra de drones navais. E agora, países do Golfo Pérsico também se interessaram, pois enfrentaram bloqueios do Irã em estreitos marítimos. Elvina Sidbulaya, nós somos a Ucrânia Maratona de Notícias Unidas. Isso é algo que Putin não conseguirá esconder. A retaliação ucraniana atingiu um alvo importante. A refinaria de petróleo de Tuapse está vivendo suas horas finais. Os russos estão pagando o preço integralmente. Uma chuva de petróleo cobriu o território inimigo. Drones das forças de defesa da Ucrânia abriram as portas do inferno para o inimigo. Imagens épicas de destruição e reclamações de moradores estão bombando na internet. Você não pode perder isso. Não precisa, cara. Vamos ficar parado aqui. Amigo, este é o tipo de paisagem apocalíptica que as pessoas em Tuapse, no Krai de Krasnodar, testemunharam ontem à noite. Agora, uma coluna de fumaça preta e espessa pode ser vista a quilômetros de distância. Ontem à noite, drones atacaram o porto marítimo e a refinaria de petróleo de Tuapse. Há um incêndio de grandes proporções no parque de tanques nas instalações. 2 tanques de combustível estão queimando lá. Ao mesmo tempo, analistas do canal do Telegram Astra descobriram que o fogo se espalhou por pelo menos 11 pontos distintos. E é assim que o incêndio parece visto do trem.
A refinaria de petróleo de Tuapse é uma das maiores da Rússia, que se especializa no processamento primário de petróleo e forma um complexo de produção único com o terminal marítimo da empresa Rosneft. A capacidade de processamento de petróleo da refinaria é de cerca de 12 milhões de toneladas por ano. Seus principais produtos são destilados de petróleo, óleo combustível, óleo diesel e gasolina de aviação, a maior parte exportada. O ataque repetido à refinaria de petróleo de Tuapse foi confirmado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Os danos a essas instalações reduzem a capacidade de fornecer combustível às unidades militares do agressor russo. As forças de defesa da Ucrânia continuarão a tomar medidas para reduzir o potencial ofensivo dos ocupantes russos e pôr fim à agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia. A promotoria de Krasnodar Krai informou, embora sem detalhes, que danos foram infligidos à infraestrutura de transporte no porto de Tuapse. O ataque e o incêndio também foram confirmados pelo governador regional. Ele também relatou um morto e um ferido e acrescentou que janelas de muitos prédios por toda a cidade foram danificadas. O ataque atual à refinaria de petróleo de Tuapse foi o segundo em 4 dias. O anterior foi em 16 de abril. Agora tá tudo queimando de novo. O fogo tinha acabado de apagar. 2 dias depois, está acontecendo de novo. Após o ataque anterior de drones, formou-se uma mancha de óleo de cerca de 10 mil metros quadrados. Naquela época, as autoridades informaram que estavam resolvendo ativamente o problema e usando equipamentos especiais para remover o óleo. Não apenas do mar, mas também da foz do rio Tuapse, onde produtos petrolíferos também foram parar. No pobre rio Tuapse, a partir de hoje, uma enorme quantidade de produtos petrolíferos está fluindo. Bem, eles estão coletando. Eles coletam uma parte e outra parte não vão coletar. E após o ataque recente, uma chuva de óleo caiu sobre a cidade. Estranhas pelotas pretas literalmente choveram do céu sobre os moradores e tudo ao redor ficou coberto por uma película oleosa. O Rospotrebnadzor oficialmente não encontrou nenhum excesso de concentração de substâncias nocivas. No entanto, páginas públicas locais recomendam fortemente não abrir janelas, limpar tudo minuciosamente e enxaguar olhos, nariz e garganta. Ao mesmo tempo, as aulas já foram canceladas em escolas e creches, e os moradores sofrem diante das câmeras e se perguntam o que fizeram para merecer isso. Isso é honestamente algum tipo de desastre ambiental. Droga, o que eu deveria fazer? Eu não quero mais ficar aqui. Você consegue imaginar? Eu não consigo nem lavar essa porcaria das minhas mãos. Mesmo com sabão. Por que não sai? Que é isso, Chernobyl? Impregnou. Droga, Emily, vamos lavar nossas patas de novo, rápido. É que simplesmente não sai. Isso custou um preço. E aqui tá outra russa reclamando que seu sonho de morar perto do mar foi destruído por drones. Eu queria morar perto do mar com meu filho. O mar tá todo coberto de óleo. Tudo tá arruinado. Eu não sei o que fazer. Tamo queimando. Tamo sendo bombardeado. Tudo tá sendo destruído. Você nem sabe se vai estar vivo, se vai acordar vivo ou não. Ou seu filho. O que há pra fazer aqui, afinal? Como se vive? Só por causa do calor daqui? Ataques bem-sucedidos a refinarias de petróleo e portos russos nos últimos meses atingiram um novo nível. Como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou no dia anterior, só em março as perdas de petróleo da Rússia com nossos ataques de longo alcance são estimadas em nada menos que 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Yaroslava Marushenko, programa Vikna do TV Marathon United News. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreve para ficar por dentro das principais notícias. É logo!